Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Cristo Amor e Paz. Mais uma vez reunidos, rogamos ao Sublime Galileu e aos seus amoráveis emissários nos envolvam em sua paz. O tema da noite inicia com um questionamento. Os tempos são chegados. Assunto que está em voga em nossos dias diz respeito à fase de transição pelo qual a Terra está passando. Os céticos dizem que é tudo ilusão e que tudo vai piorar. Já os místicos creem que tudo se resolverá de modo sobrenatural. Mas os que refletem sobre o que leem, veem e ouvem acreditam na transformação física do planeta e na transformação moral de seus habitantes. Então, as obras doutrinárias nos apresentam os planejamentos e cuidados do plano espiritual superior, sempre atento às nossas necessidades, aos nossos sofrimentos, sempre numa constante busca para nos auxiliar, mas tudo de acordo com a lei de Deus. Porque as revelações do mundo espiritual, elas sempre, em todas as épocas, estiveram presentes na Terra. Nunca houve ausência de orientações para todos nós. Nós vamos encontrar no livro A Gênese, 1868, lá está no capítulo 18, no início, no item 1, uma informação. São chegados os tempos, dizem-no de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Nós vamos encontrar em 1991, Joana de Ângeles por Divaldo Franco, no livro Momentos de Harmonia, em que ela vai nos dizer que naquele momento estava acontecendo a renovação do planeta, graças à qualidade de espíritos que estavam começando a reencarnar, todos enriquecidos de nobreza, de fraternidade, para melhorar o panorama espiritual da Terra. E em 1999, Divaldo Franco acrescenta uma outra informação. Em 2025, 200 mil espíritos altamente evoluídos retornarão ao planeta. Depois retornarão 50 espíritos bíblicos. E temos o espírito Manuel Filomeno de Miranda, também por Divaldo, em que ele fala em 2010 sobre transição planetária. Ele traz em 2012 o livro Amanhecer de uma Nova Era, e agora ao fim do ano 2020 ele nos traz no rumo do mundo de regeneração, nos informando nas suas obras que desde épocas remotas os nobres guias da humanidade vêm informando que a Terra está para passar de provações e expiações para regeneração. Não somente os que estão em processo de crescimento intelecto-moral, mas também aqueles que se comprometeram negativamente em relação às leis divinas que regem o universo. Porque ele vai nos dizer, vive-se na Terra a fase que antecede novas atitudes e diferentes recursos para a sublimação. Corroborando Joana de Ângeles, ele vai dizer, milhões de espíritos nobres estão descendo à Terra atendendo ao apelo do Galileu, no grande e decisivo momento, porque vão apresentar amor, misericórdia, compaixão e solidariedade. Porque as dores estavam atingindo patamares quase insuportáveis. Os transtornos depressivos, a drogadição, o sexo desvairado, as fugas psicológicas, os crimes que estarrecem, o desrespeito às leis e à ética, a desconsideração pelos direitos humanos e de toda forma de vida. Então as alterações que começavam naquela época eram de ordem moral, porque era um convite à nossa mudança de comportamento. Nós precisamos alterar os hábitos viciosos, a fim de que
nos instalemos dentro dos paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Já no sermão profético de Jesus, o Sermão das Dores, o mestre já anunciava essa transformação, que se encontra gravada no processo de evolução. Se nós observarmos passo a passo o que João escreveu e Mateus transcreveu, ali Jesus apresenta os sinais dos futuros tempos, a partir das dolorosas ocorrências que marcariam os diferentes períodos, porque nós precisamos acompanhar a lei do progresso, a lei de evolução. Então, pelas reencarnações, nós viemos eliminando imperfeições morais, viemos errando, corrigindo, todos na direção da possibilidade feliz. Mas como somos herdeiros de muitos conflitos que geramos por vontade própria, nós encontramos então essa necessidade de liberação das amarras que nós nos deixamos reter na retaguarda. Então aí entra o determinismo, a força do determinismo no uso do livre-arbítrio, que nem sempre é lógico. E somente ao impacto do sofrimento nós despertamos para compreender a importância da paz. Também eles nos dizem aqueles que persistirem nessa acomodação egoística da indiferença pela dor dos outros, por um largo período após o desencarne não disporão de meios de voltar para a Terra, porque serão exilados para mundos inferiores onde irão ser úteis, limando as suas arestas de imperfeições morais e auxiliando o progresso daquele local. Também o amigo Manuel Filomeno de Miranda, esse espírito nobre, vai nos dizer que os santuários da esperança, essas comunidades que estão sendo, de certa forma, construídas no mundo espiritual desde o fim do século passado, para abrigar comunidades que vêm para preparar-se. Eles vêm de Alcione, nas Pleiades, constelação do Touro, candidatos a viver na Terra para modificar a psicosfera espiritual. Milhões reencarnados, os mais velhos, segundo os espíritos, com aproximadamente 32 anos, por aí, e todos serão os construtores da nova era, modificando a estrutura moral do planeta. Mas em 2020, o amigo espiritual Filomeno de Miranda, ele traz no bojo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração a realidade do planeta. E nos apresenta, e nós podemos achar que é grave, é terrível, mas não é, é a realidade. A jornada de amor dos amigos espirituais comandados de Ismael, principalmente no Brasil, centenas e centenas de grupos de benfeitores espirituais encarregados de preparar a era nova na Terra, contribuindo com amor e caridade para essa transição que é dolorosa. E aqui eles corroboram as instruções de Jesus quando ele nos dizia: nunca vos abandonarei. Então, nesse momento, nós estamos no bojo das grandes transformações. E os fenômenos demonstram chegados os tempos, anunciados pelas Escrituras e corroborados pelos Espíritos amoráveis. A Terra se encontra hoje na mais difícil crise moral e espiritual dos últimos séculos. A civilização sofre dores infinitas pelas sucessivas guerras devastadoras. Tivemos duas. Pela ânsia de domínio na sociedade, na política, na economia, possibilitando condutas desonestas e empurrando as populações desventuradas para a miséria. Pelo egoísmo do abuso do poder, pela indiferença do sofrimento existente, do desrespeito aos deveres que a vida impõe a todos nós. E nós temos conquistas de conhecimento, de inteligência, de tecnologia, mas não encontramos a solidariedade e o respeito entre todos.
porque vivemos no mundo das ilusões e das aparentes glórias, em que os indícios de atraso moral e espiritual estão patentes, em que os índices de desencarne pela fome, pelo abandono, pelas doenças, assustam em toda parte. Encontramos crianças sem viverem a infância, sem a ternura de pais atentos, sem a proteção da família, adquirindo hábitos doentios, a drogadição consumindo a juventude, os idosos em quase abandono total, esquecidos pelos familiares, desprezados em asilos, porque considerados como peso à economia familiar e social, os vícios degradantes que dominam a sociedade, combatendo a família, a educação, a saúde e os meios de dignificação humana. Encontramos em nome da arte e da cultura pessoas cultas, aparentemente sensatas, que de repente, dizendo quebrar tabus, escandalizam a todos em nome da nova ordem, demonstrando com isso a inferioridade moral em que se debatem. As universidades negando a finalidade para a qual foram edificadas, confundindo, seduzindo com programas ateus e depravados, desviando a juventude de aprender a pensar. E aqui nós temos não só as universidades, mas o conjunto da sociedade em geral. Não ensinam os seus irmãos a pensar. Os laboratórios científicos estabelecendo códigos secretos de criação de vírus tenebrosos para domínio com ameaças de guerras biológicas, as guerras nucleares que tivemos, o materialismo dominando as massas desavisadas, zombando de Deus, considerando-o superado, a doutrina do amor, a sublime figura do Galileu e seus discípulos de todas as épocas sendo objeto de escárnio e desdém. Em toda parte vive-se transtornos de conduta com anuência e ou estimulada pelas autoridades que apresentam graves desvios morais, tentando formar uma sociedade venal e tresloucada. Encontramos o índice de abortos, de suicídios, pelo pânico, pela depressão, tudo isso pelas demissões em massas na crise que estamos apresentando, aí a fome, o feminicídio, o terrorismo. Então podemos catalogar, são tsunamis de ordem moral. A vulgarização dos valores éticos através dos veículos de comunicação tradicional e virtual, a falsidade das informações provocando mais inquietação do que tranquilidade, porque tudo foi transformado em jogos de interesses políticos venais lucrativos sem se darem conta do real perigo que ronda a todos, inclusive a eles e a seus familiares. E tudo isso leva ao adensamento sombrio que envolve o planeta em volumosa cortina de sombras, como nos dizem os amigos espirituais, resultante da emissão mental negativa e doentia de seus habitantes. Nós nos lembramos que na década de 40, quando surge o livro Nosso Lar, André Luiz conta que eles vinham, um grupo de espíritos em missão à Terra, e em um dado momento no mundo espiritual, no espaço, eles se surpreendem porque eles não estão volitando, eles estão caminhando sobre o que parecia uma estrada. E aí indagou do benfeitor e o amigo espiritual vai dizer a ele, essas são as emanações mentais negativas dos habitantes do planeta que vamos visitar. Então, como a decadência moral e intelectual havia chegado à situação insustentável, por vibração e sintonia mental, junto dos milhões de reencarnados aturdidos, começaram a situar-se os desencarnados que se satisfazem na geração do terror e nas lamentáveis obsessões, atormentando a todos que se deixam atormentar. Porque todos eles estão organizados para perseguir por considerarem momento excelente para os fins desprezíveis a que se dedicam,
semeando a desordem e a incompreensão nos reencarnados aparvalhados em si mesmos, perseguindo-os com tenaz persistência e insistência. Então nós precisamos notar que a regeneração começou no mundo espiritual, quando abriram-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, de onde voltaram espíritos infelizes e vingativos que estavam lá há séculos, para ter a última chance, mas que se entregam aqui a vinganças, a perseguições e estimulam crimes e condutas perversas para que a psicosfera terrestre não mude para melhor, porque se mudar para melhor, eles terão que deixar o planeta. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, temos a lei da sociedade ou de sociedade. Na resposta da questão 791, nos esclarece com muita precisão os construtores da codificação. Quando o moral da humanidade estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, desaparecerão os males que a humanidade, produz. Mas tem que ter moral e inteligência, as duas asas do espírito. Mas na questão 792, eles respondem a Allan Kardec: a civilização não realiza todo o bem que poderia produzir, porque os homens que a compõem, todos nós, ainda não estão dispostos a alcançar e praticar esse bem. 1857. Então tragédias de todo tipo sacodem a Terra. E agora, atormentada pela pandemia da Covid-19, mostrando a todos nós a nossa fragilidade e nos dando possibilidades de entender, nós necessitamos do amor, da solidariedade entre todos. Para quê? Para que possamos sobreviver ao caos. Porque os dois planos da vida trabalham em harmonia para apressar a hora feliz, após a vivência das heranças negativas que se demoram na humanidade. Desde o início, Deus tem enviado seus emissários de luz para clarear a noite da ignorância que vive na Terra, em todos os seus quadrantes. Veio Moisés, depois Jesus. Quando o mundo conheceu um pouco dos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade, veio Allan Kardec e as vozes dos céus para iluminarem o planeta com as claridades da lei de justiça, amor e caridade. Mas os homens continuaram os mesmos, e então, para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a luz que embale as vidas nos próximos meses, nos defrontamos com a peste. É o que acontece nesses momentos de provação e expiações coletivas que ameaçam a nossa existência no planeta, confiado a Jesus para o elevar a mundo regenerado. Os amigos espirituais nos dizem: a misericórdia divina possuía várias opções para a elevação do planeta a nível superior de evolução, sem a necessidade das lágrimas, como ocorrera no passado em várias oportunidades. Mas as criaturas deixaram-se alienar pela busca da liberdade para o prazer, sem qualquer respeito pela vida em suas diferentes manifestações. Desrespeito à natureza, o envenenamento da atmosfera, dos mares, dos rios, das nascentes, a destruição da flora e fauna, a emissão de ondas mentais contínuas de ódio e de degradação moral. Tudo isso responde pela tragédia que agora estamos enfrentando. Nada poderá obstaculizar o progresso do planeta e da sua sociedade. Em razão da continuidade de comportamento insano, rebelde e negligente, as forças do bem concordam com a grande aflição que varre a terra, porque no século passado o Cristo reuniu-se ainda uma vez com os espíritos que controlam a terra.
E a perspectiva de uma guerra nuclear de extermínio total que estava se apresentando, ela foi trocada por uma moratória que terminou em 2019, segundo os amigos espirituais. 50 anos. E nós estamos então entrando numa informação que a Gênese, nos itens 27 e 28, nos apresenta. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica. A dos que praticam o mal pelo mal serão excluídos para não serem de novo, porque já foram em capela, motivo de perturbação e confusão, embaraçando o progresso. Então ele continua, esse amigo espiritual. A época atual é de transição. Colocados no meio, assistimos à partida de uma geração e à chegada de outra, mostrando novos valores morais. Nós somos testemunhas oculares da história. Então também vão para o mundo espiritual aqueles que têm condições morais, sim. Exemplos muitos nós temos. Eles vão se retemperar no mundo espiritual para retornarem à Terra e continuarem auxiliando na renovação e no progresso. Então esta é a mais importante reencarnação de todas, porque nós habitamos a Terra por misericórdia divina num momento ímpar. Nós temos a maior oportunidade para reparar a nossa caminhada passada, remindo enganos e equívocos, aproveitando as instruções e esclarecimentos exarados do mundo espiritual. A doutrina do mestre Galileu sobrevive com a chama do amor e do perdão, da solidariedade e do bem, sustentando os milhões de vidas que trabalham pela ordem e pelo dever da solidariedade. A doutrina espírita ajuda-nos a sair do labirinto de nós mesmos, apontando-nos à imortalidade após a transitoriedade do corpo físico, levando-nos ao aprimoramento das aspirações de alto significado. Por toda parte nós encontramos exemplos magníficos de indústrias, de empresas de várias especialidades, de famílias, de pessoas de bem oferecendo-se para o auxílio. Menção honrosa para os irmãos das áreas da saúde que, desassombrados, doam-se em amor ao seu próximo. Os cristãos, todos, de todas as religiões, de todas as nacionalidades, são convocados a contribuir. Os espíritas, mais do que nunca, porque a quem muito foi dado, muito será pedido, são convocados e mais do que convocados a contribuir, mantendo a conduta nas diretrizes da Boa Nova, estabelecendo sintonias positivas entre os grupos pelas irradiações. Então nós temos anticorpos, nós temos vibrações defensivas, a prece destrói as sombras, ilumina o caminho. Os pensamentos positivos sempre para manter o equilíbrio mental. O evangelho no lar para possibilitar um foco de luz a irradiar-se pelo planeta. Com muita fé em Deus e com muito amor para sair ao trabalho pelo nosso irmão. Nós vamos ler rapidamente uma mensagem do Espírito Pascal, quando ele fala da destinação da humanidade terrena. Essa mensagem foi recebida na Federação Espírita Brasileira, na noite de 9 de abril de 1920, quando ainda a Federação Espírita Brasileira era no Rio de Janeiro. Lá se vão mais de 100 anos. Então ele diz, abre aspas, numa esperança imensa para todos nós, carregai a vossa cruz com paciência e resignação, e vos tornareis dignos de habitar a terra quando, regenerada, atingir as campinas siderais da constelação de Hércules, para a qual se dirige em marcha acelerada.
devendo lá chegar logo que a humanidade estiver em condições de habitar essas regiões do infinito. Nós o lembramos que Moisés vagueou pelo deserto árabe 40 anos, quando com um automóvel se atravessa ele de um lado para outro em 2 horas. Era preciso que aquela turba desencarnasse para que os outros conseguissem entrar naquela região melhorada. E nós estamos nessa possibilidade. Essa mensagem tem 100 anos, não esqueçamos. E ele continua: então não tereis mais a noite e o dia, alternando-se gradualmente. Tereis as claridades a se irradiarem dos vossos próprios espíritos, agora redimidos, despidos dos andrajos do crime e cobertos pelas vestes alvíssimas das virtudes celestes. Esperança imensa e magnífica da misericórdia e do amor da divindade para cada um de nós e todos nós. E nós então nos lembramos do Mestre quando ele dizia: vós sois luz. Então que nós façamos brilhar a nossa luz para que possamos permanecer e continuar o trabalho na terra regenerada de amanhã. Obrigado pela oportunidade. Fiquemos em paz. Muito boa noite.